noite, meus amigos. Domingo Esportivo passado a limpo para você. Está começando mais um Camarote RP para falar de tudo que rolou no final de semana esportivo. Tem seleção brasileira, o Paulista está jogando, está ganhando. Ufa, com técnico novo. Tem Copa do Brasil, tem o campeonato, principalmente paulista, que está pegando fogo. E eu quero que imediatamente você participe através das redes sociais. Através do Twitter, Camarote, @CamaroteRP, ou através do Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista. Participe, mande a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio para o Carlos Henrique e também para os nossos 3 comentaristas que estão prontos para atender, para responder a sua participação. E na abertura eu quero agradecer demais um trabalho que nós estamos fazendo pela rede social. Nós tivemos no último programa mais de 3.000 acessos. Eu quero agradecer de coração a assistência, a parceria, você do nosso lado. Assim, o Camarote RP, que só tem aí meia dúzia de programas, possa cada vez mais ir melhorando, ir se aperfeiçoando, para que você saia sempre satisfeito, porque você que está em casa é o nosso verdadeiro cliente. Não saia daí, JB Monteiro está bufando de raiva, está nervosíssimo e incontrolável com as coisas do Paulista. E tem o clássico, show de Neymar e o Santos venceu a 7ª consecutiva. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras parece que o Barcos está emperrado. O Palmeiras só foi, além do 0-0, ficou emperrado no 0-0 e não ganhou do São Caetano. Tudo isso e muito mais já já. É um rápido intervalo e o Camarote volta para você. Especialíssimo neste domingo festivo. Por enquanto o Paulista está vencendo. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta, jogos em andamento na 12ª rodada do Campeonato Paulista. O Mirassol vai empatando com o Mogi 2-2, Ponte Preta 1, Comercial 0. Jogos em andamento, 15 de Piracicaba 0, São Paulo 0. Oeste perde em casa para o Botafogo 1, Oeste 2, Botafogo. E o Paulista vai batendo Guaratinguetá de virada 2-1. E na abertura desse programa eu gostaria que fosse diferente, já abri aqui desejando e agradecendo todos os nossos telespectadores, mas infelizmente hoje o jundiaense, o torcedor do Paulista, perdeu uma grande figura. Faleceu infelizmente o senhor Antônio Balozzi, proprietário da Sotebil, conselheiro do Paulista Futebol Clube. Aos 85 anos ele faleceu, será sepultado amanhã. E fica aqui de toda a equipe esportiva da TV Rede Paulista as nossas condolências a toda a família Balozzi, que tanto fez pela vida do Paulista. Balozzi foi diretor efetivo na época de José Fugge, trabalhou demais, sempre adorou o Paulista, tinha lá uma cadeira cativa, não perdia um só jogo em Jundiaí. Um grande torcedor, um grande jundiaense. Eu tenho certeza que agora ele vai morar no céu, né? E fica aqui o nosso abraço carinhoso, apertado a toda a família Balozzi. Repetindo então, faleceu Antônio Balozzi aos 85 anos, infelizmente. Nivaldo Moselli, boa noite, seja bem-vindo de volta, o seu destaque nesse domingo esportivo que eu espero termine com uma vitória do Paulista. Tá tudo bem, né? Boa noite, Carlos, tudo bem? Boa noite, Monteiro, Murilo, os amigos. Dá licença. Mas já vai burrinho. Pois Não, não. pera um pouquinho aí, pô. Hierarquia, como é que fica aqui? Por que toda vez você chama ele? É pela idade? Como você tem ciúmes? Não é isso, a primeira Você já é chamou. muito ciumento. Mudou tudo, né, Gardão? Não, cara. Pô, tem falo mais tempo mais. de casa, meu amigo. Não, senhor, o senhor tem aqui, o senhor tem o mesmo tempo de casa. Se for por idade, eu não vou mais ser chamado. conhece Pela de futebol- idade? Não, Mas não. a ordem Toda foi- vez que você Quem chama... mais conhece de futebol nessa mesa é Nivaldo É Moselli. verdade. Ah, é? Isso é Eu verdade. sou o que menos entende. verdade. O É senhor é o verdade. segundo mais importante. É verdade. O último que ele falou foi do Barcos, que Você era, não fala que é verdade. era o Fernandão. O Moselli conhece mais de futebol porque ele assiste os jogos, né? Ah, é? Entendeu? Da onde? O Da senhor é Zâmbia? passional, da Da Zâmbia. Zâmbia. O senhor é É da passional. Zâmbia, né? Tá, Moselli, Eu vai. Eu vou- assisti o Essa segunda... vez você fala, vai. Sábado eu assisti o jogo da segunda divisão na divisão inglesa. Tá lotado. Sabe até a escalação, tudo. Norwich lá. Olha lá. Boa noite. Boa noite, Carlos. Então, o que eu Tá ia terrível. comentar é a seleção brasileira, que até agora, com o Mano lá, tá bem do jeito dele, meu. Não tem uma seleção definida. Você vê qual os comentários do povo, da tristeza que tem de estar a seleção. Ela está esquecida, ninguém se interessa mais. E eu diria mais que em um ano, Daniel Alves, Marcelo do Real Madrid,
o Hernanes, o Neymar e o Ganso estiver em forma, são jogadores com condições de vestir a camisa da seleção. Nem ele, nem o resto, nem o técnico serve para uma seleção que pretende, depois do Maracanã, gastar todo o dinheiro que vai para levar a final da Copa do Mundo lá, corre um sério risco de ver outras equipes jogar. Por exemplo, Alemanha, Holanda, Espanha, Itália, Inglaterra, e o Brasil ficar fora. Então vão construir o Maracanã, mas não vão ver o Brasil na final. JB Monteiro, boa noite. Tenha calma, Monteiro. Chega toda hora a sua vez. Isso aí, né? A cidade, a região de Jundiaí quer ouvi-lo. Boa noite, Monteiro. Boa noite, Carlão. Boa noite, Moselli. Boa noite, Murilo. Boa noite, amigos do canal. Bom, eu gostaria de dar um destaque inicial, falar um pouquinho sobre o Paulista. O Paulista, ele tinha duas coisas a ser feitas. Todo mundo acompanhou o que aconteceu com o Paulista, caiu o técnico. Mas na semana anterior, já era para ter tomado uma posição. Ou mandava os jogadores embora, ou mandava o técnico. No fim, o que aconteceu? Apostaram no técnico, mandaram os jogadores embora, e o que aconteceu? O técnico ficou. Aí não precisou nem mandar embora. Ele já na quarta-feira pediu a conta. Prejuízo para quem? Prejuízo para o Paulista. Aliás, ele mandou o Paulista embora. Isso, ele mandou o Paulista embora. Então, ele é funcionário do São Paulo, não vai acontecer nada para ele. Vai continuar ganhando no São Paulo e... Agora, a cidade fica com prejuízo, o Paulista fica com prejuízo. Então é muito complicado, é por isso que eu falei antes, sabe, sobre isso com a diretoria aqui no ar. Não é conselho, porque conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas eu acho que complicou para o Paulista, porque ficou sem dois jogadores experientes e sem o técnico. Luiz Carlos Martins é um bom treinador, mas não vai fazer milagre. Porque o elenco do Paulista é fraco. Essa é a minha opinião. É muito fraco o elenco, então, para o treinador, fica complicado. Tomara, Deus, todos nós aqui, vamos torcer para que dê certo. Tá? Hoje está ganhando, tomara que ganhe e distancie, mas hoje já não vamos falar mais em classificação entre os 8, em Série D, vamos falar em não cair. Esse é o principal objetivo do Paulista, é não cair porque a fila está andando. E nós estamos parados e o pessoal está encostando, os clubes vão encostando. Então, esse era o meu destaque inicial. Obrigado, Monteiro. Aliás, por falarmos em Deus, quem está muito feliz hoje é o Padre Paulo André, não é? O Padre Paulo André, que hoje no Sermão da Missa falou um pouquinho do Santos, né? E está muito feliz. O Santos venceu o Corinthians com mais um show de Neymar e hoje teve um grande coadjuvante importante, Paulo Henrique Ganso. Tudo bem, Murilo? Boa noite. Boa noite, Carlos, Moselli, Monteiro, boa noite a todos. Só um minutinho antes de você falar, Pois não, fique à vontade. Já interrompendo, já que você falou do Paulo André, eu queria falar, mandar um abraço para o pessoal que estava comigo no churrasco, hoje foi batizado do meu neto, da netinha do seu Mário Vanali, e foi feito na chácara do Tarcisinho, todo mundo conhece o pessoal, e eu na corrida, porque vim direto para o programa, que esqueci de Tarcisinho de despedir de você. Muito obrigado pelo dia que a gente passou junto aí, foi muito legal. Valeu, muito obrigado. Claro. Então, o Santos ganhou do Corinthians hoje, né, 1-0. Acho que o Corinthians foi com uma proposta muito conservadora para o jogo, acredito, mesmo acreditando num time reserva, que eu não acho que é reserva, porque o Corinthians tem um grande elenco, mas o Paulo Henrique Ganso realmente definiu. O Neymar não estava tão bem hoje no jogo, não. Ele fez jogadas, obviamente, individuais muito bonitas, mas ele não foi decisivo para que realmente a vitória acontecesse. Mas foi um jogo muito disputado. O Corinthians, no segundo tempo, no início, deu sinais assim, de realmente vitalidade, mas o Paulo Henrique Ganso meteu uma bola ali, o Ibson fez um golaço, entendeu? E o Júlio César fez uma defesa muito boa no segundo tempo, que se não fosse ele, deveria ser mais. Mas tomou um gol embaixo da perna. E demorou para sair também. Ficou travado. A culpa é do Júlio César, realmente. A culpa realmente. é do Júlio César, A culpa é do sim. Júlio César, realmente, a culpa é do Júlio César. O Ibson foi lá e embaixo da perna. A culpa do Neymar, do Ganso fazer tudo aquilo é realmente do Júlio César. Não é dos volantes, não é de ninguém, a culpa realmente é do Júlio César. Como é que ele saiu do gol, Monteiro? Foi um peru que ele... Por favor, fecha no Monteiro, quero ver o lance. Por favor, quero que você traduza em gestos como é que foi a saída do gol do Júlio César. Por favor, pode levantar. A mãozinha assim, né, Carlão? Mão curta. Mão curta, os bracinhos. Os bracinhos curtos, de crocodilo. Isso. Então ele pula... Não acontece nada. Não acontece nada. Ele joga sempre bem. O Corinthians perde como sempre. Brincadeira esse goleiro. Para emendar, o Corinthians só não perdeu do Catanduvense no meio da semana por Deus também. Que o Júlio César, outra vez, a Chicão, se atrapalharam. O Santos colocou o Corinthians na roda.
Teve olé na não foi Vila. assim também, não, cara. No segundo tempo? Não é jogo. O Santos jogou melhor tuque, que o Corinthians. Não colocou, não. Fale do Adriano. Uma jogada. O senhor que defende tanto o Adriano. Não defendo Ele tá tanto do o meu Adriano. tamanho. Não, Emagreceu, tá mais gordo Não, que ele eu. melhorou. Mas jogar contra o Santos, teve uma jogada que o Ganso realmente humilhou o Adriano, deu uma meia-lua assim no meio do campo com um totózinho que parecia coisa da educação física. Mas o Adriano precisa melhorar, ele precisa jogar mesmo, precisa melhorar e o que acontece é que a proposta do Corinthians, essa proposta de ganhar de 1-0 do futebol de resultado, que é a mesma que o Felipão tenta fazer, né, é muito conservadora. Você vai pegar um time que vai para cima, vai para o ataque. O Santos tem, agora o Y começou a jogar bem, né? Tem o Futile lá, que é o lateral direito da seleção do Uruguai. E o Arouca que tá jogando. O Arouca jogando. Arouca é Aí seleção, Arouca é tem o seleção. Borges, tem o Neymar, tem o Ganso, todo mundo junto começa a jogar e perdeu de 1-0. Não é tão Agora, trágico isso. Agora, senhor Nivaldo Moselli, agora eu vou pegar no pé do Pode senhor. pegar. Porque o senhor fica defendendo o tal do chinelinho do Alex, que não faz absolutamente nada. Assiste o jogo pela Bandeirantes, o seu neto é amigo do Alex, que desfila na Gaviões, vai pro carnaval, e não mete o pau no cara. O cara jogou mal de novo. O Alex hoje tá pior que o Danilo e tá pior que o Douglas. Próximo jogo vai pro banco. Você sabe que tem um meio Tá de jogando campo, nada. Tem um menino no Santos que não parece pro jogo. O Arouca é craque, é mais um que poderia fazer um teste na seleção. Mas tem o Henrique que joga muito, Carlos. Então ele cerca, meu. Agora a falha maior, outra vez, acho que foi do Tite. Porque ele tá com o Douglas no banco, que pode segurar o jogo, Mas tocar a bola. O Douglas ainda tá gordo, né? Tá, tudo bem, mas é melhor do que um magro. Ele põe o Ramírez, põe o Elton, o Douglas, então põe o Douglas e joga o Alex mais pra frente. Agora eu acho ainda que... Sétima vitória consecutiva do Santos. Então, hein? falando do Santos, O Carlos, Santos está chegando em todas as competições. falando do Mas, Santos, Pô, o Santos tem um Timaço, né? melhor time do Brasil, melhor time do O Brasil. senhor que disse aqui nesse programa... Amigo, o senhor falou nesse programa e agora está no site. Não adianta o senhor falar e depois não sustentar. O que eu falei? O cara entra lá no site, tvredepaulista.com, clica em O camarote que eu RP, tá falei? ali. O senhor disse, o Santos vai abrir mão do Campeonato Paulista. Não. O Santos não vai querer Foi disputar. no começo, antes de começar. Tá com força de campeão, tá jogando uma Eu barbaridade. falei assim que precisava ver o que o Santos ia fazer. Se ele optar, teria para todos os campeonatos, ou ia abrir mão. Eu não falei que ia abrir mão. E nós deixamos claro aqui que o Muricy, a hora que ele botasse a mão, ia colocar. Agora, o Monteiro falou que o Santos estava pipocando, só pegou morto. Isso foi claro, isso Palmeiras, no programa. Não, foi o Palmeiras. Falou do Santos, falou do Santos, só pegou morto, é só olhar. Tá é só gravado olhar, mesmo. tá gravado isso. O senhor não próximo pode programa você coloca mudar. aí, vê. O Mas senhor sabe não o que é pode isso? mudar todo momento da opinião. Eu não falei Ele isso aí. disse- ele Falei disse do isso Palmeiras, pensando no tanto é Palmeiras. que hoje Não. pegou um time menorzinho, Não. que é o São Caetano. O que aconteceu? Empatou. Cadê o tal do Barcos? Cadê o Mas ele Finazzi, o Titio Finazzi? Levaram lá pro... Aliás, frase de JB Monteiro na internet, hein? Brincadeira. Barcos é um Finazzi melhorado. O senhor vai engolir o que o senhor está falando. Você vai hein? ver o que vai acontecer. Não, o Barcos Você vai- não. O Barcos é um grande centroavante. O Felipão Olha lá, tirou hoje. Palmeiras emperra no Pacaembu e Barcos Não, quase isso. afunda. Então, Isso é tá coisa vendo? sua. Não Sabe fui o que é, aqui. Murilo? Isso é Foi coisa Monteiro. sua. Não é coisa minha, não. Posso só finalizar do Corinthians e do O Santos? senhor não Eu precisa pedir licença, que o Não. senhor manda. eu acho assim, uma análise minha. Ele manda. bem obedecemos. tranquila. Uma análise bem tranquila. Eu acho que o Santos é o melhor time do Brasil. Sim. Agora, pena que o Santos não tenha também o melhor elenco do Brasil. Como tem o Internacional de Porto Alegre e como de uma certa forma tem o Corinthians. Porque não jogou Sheik, hoje tem o Liedson, tem jogadores que podem melhorar. 3 titulares. E isso o Santos não tem peça de reposição. Porque o Patinho Pará foi embora. Aí tem do outro lado o Maranhão. Quem foi embora? Pará. É o Foi pior pro lateral da Grêmio. história. Esse é do horroroso. O Luxemburgo levou ele pro Esse é Grêmio. horroroso. Horroroso. O Concordo com Luxemburgo você. levou ele pro Grêmio. Esse- Agora, Pô, leva pro Grêmio, o que tá eu falido, acho, né? Monteiro, não estou muito favorável a você quando você fala do Barcos, porque o Barcos veio de um jeito, ele sabe jogar. Esse negócio de quase ele... afunda, Mas o Titio coisa- Finazzi também então, sabia. mas deixa O eu Titio falar. Finazzi fazia gol. É que na pensar... ponte, em todo lugar, pô. é que tão Só no Paulista que ele não fez. Mas O muita Paulista gente, não conseguiu fazer. Mas muita gente está achando que o Barcos é um iate. Não é, é um Então, barco. Eu sei. Você então, já por isso está eu tô falando. colocando que o barco está afundando. Não, O cara não fui eu empatado que no coloquei. Eu não, Não sabe isso aí, jogar. Só um minutinho. Isso é coisa da produção, Vamos entender não é uma minha, coisa não. aqui que Ele é melhor muitas que- vezes o Barcos, inclusive, foi substituído hoje. Quem empatou o jogo foi o Felipão, porque quando eu dei uma zapeada no canal... Coloca aí, Guilherme. Eu vi o Ricardo Coloca Bueno aí o que jogando. você escreveu aí de o novo. Patrick jogando. O Felipão colocou o Patrick, o Ricardo Bueno para jogar.
tirou o Barcos, tirou o Daniel Carvalho e colocou o Valdívia. Então é sem condição de jogo. O Felipão estragou o jogo do Palmeiras Eu não hoje. entendi É nítido também. isso. Substituição, eu concordo com Ele você. jogou com 3 Quase volantes, ninguém. continuou o segundo tempo com 3 volantes. Essa eu Essa concordo. frase não é minha, hein? E outra coisa, o Marcos Assunção, o senhor Marcos Assunção, que só faz gol de falta, ele não jogou quarta-feira, o Palmeiras correu 3 vezes mais e ganhou de 3-0 no primeiro tempo quarta-feira. Será que não tem que ser analisado isso também? Porque futebol é aqui, ó. Também do Quem assistiu Guaratinguetá Santos e e Corinthians Murilo. hoje? O pessoal está Guaratinguetá. perguntando pela internet já algumas mensagens. O Marquinhos está perguntando se você não vai mandar um beijo para sua família e para a Xuxa também, que faltou você mandar. Faltou mandar para minha família, para Xuxa, sabe? Para pior Gisele Fleury. Você está pior que o Neto também, viu? Tá ficando pior que ele. Não é isso. Aliás, Pessoal mais do corintiano condomínio. Mas eu impossível, fui né? muito bem recebido hoje. Olha entendeu? a camisa que ele veio hoje. Que é mais corintiano que essa camisa? Aí ele quer dizer que ele não é corintiano. Não, mas né? essa análise que ele fez do Santos a semana passada, vamos deixar claro, o Monteiro fez análise em cima do coração corintiano dele. Ele não se Ele aguenta. queria que o Santos explodisse mesmo. Ele não, queria que ele queria que não, perdesse não foi uma 5 a 0. análise Não, assim, isso realmente, não é isso. da Não, competência não é verdade. dele, porque ele conhece muito mais esse Não é futebol. verdade, seu Murilo. Agora, ele queria que o Santos desse uma fundida. E não rolou. Com o Bom, Santos não funciona a coisa. Nós teremos às 8h37 um pronunciamento do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. A gente vai 2 minutinhos, às 8h37, e depois, na sequência, a gente continua aqui com o Camarote RP. Seleção brasileira, cada um tem 30 segundos, começando pelo JB Monteiro, que hoje está morto de ciúmes, está com um ataque hoje, eu nunca vi um negócio desse. Ele fica bravo com o Paulista e transfere, né, o veneno dele para todos nós. Tenha calma. Seleção brasileira em 30 segundos. Monteiro. Bom, Carlão, eu vou... Brasil eu vou- 2, Bósnia 1. Tá, tudo bem, eu vou continuar aquela tecla minha, desde o começo, quando o Mano foi para a seleção, eu acho que a gente tem que dar tempo para ele está fazendo as experiências dele, ele já tem, acho que 90% da seleção, ele tem na cabeça quem ele vai convocar realmente, quem vai jogar a seleção. Então esse negócio de ficar espremendo, metendo o pau, querendo trocar de técnico, não funciona isso aí, não. Ainda mais a seleção brasileira, que tem jogador que joga muito bem no clube, vai para a seleção, então os testes têm que ser feitos mesmo. Ele pode... convocar o Zé das Couve, não interessa se der certo na seleção, jogar bem na seleção, vai jogar o Zé das Couve. E ainda tenho uma esperança muito grande, que nós não temos um centroavante de referência, a não ser o Damião, do Internacional, né? Mas o Adriano caía, se ele pôr a cabeça no lugar e se preparar até a Copa... Não, pera um pouquinho, não. Pera aí. Eu tenho 30 segundos só. Se preparar, é o centroavante da seleção. Sirva água para ele, porque esse moço não está bem. Não, eu não Serve estou água, falando que ele pode vai... beber. Murilo, à vontade, Olha o Murilo. merchan, olha o merchan. Murilo. Eu não quero borrifar o Monteiro. Não, Você quer falar do segue. Adriano, Monteiro? Não, Você tá falando não do é. Adriano mesmo. Você está falando de seleção e Adriano. Eu estou falando o seguinte, que na minha cabeça... Já estourou os 30 o segundos. centroavante, porque ele cortou. Então corta 15 dele. Tô perdendo. Corta 15 dele. Porque o Adriano. Não, eu não estou falando que vai convocar o Adriano com 100 e poucos quilos. E tem até a Copa do Mundo. Se até a Copa do Mundo ele não se recuperar, fim de Adriano para o futebol. Não é para a seleção, bom futebol. Murilo. Olha, eu penso que a seleção está cometendo graves erros. Eu sei que não adianta falar da troca do Mano Menezes, porque nem o Ricardo Teixeira saiu, né? Diante daquilo que a gente conversava aqui, talvez saia, mas até agora está lá. Na verdade, ele vai sair por licença sim, médica sim. e o Zé das Medalhas, a reunião dessa semana foi para acertar isso. O Zé Política, das Medalhas né? vai ficar no lugar dele, mas é rainha da Inglaterra, né? Fica lá, Maravilha. senta lá, mas quem manda é o Teixeira. Sim. Mas começo a ter a impressão que os jogadores estão começando a se revoltar contra o Mano Menezes. Porque é impossível jogar, impraticável aquele futebol. O Lucas tem que sair do jogo São Paulo e Palmeiras correndo para chegar lá e jogar 10 minutos. Né? O Ganso ficar no banco do Ronaldinho Gaúcho, isso é inaceitável, isso é impraticável. Tudo bem que é a seleção brasileira, mas o que salvou ali, além do patrocínio, né, que tinha atrás do gol ali, que foi um patrocínio maravilhoso, o resto, os amistosos têm que servir para alguma coisa, tem que voltar com lição, aprendizado. Neymar, Lucas e Ganso juntos, jogando ali desde o princípio. Colocar o Ronaldinho Gaúcho, o Júlio César, para mim, não precisava ter o Aliás, ter o teste. isso é uma indecência do futebol brasileiro, permanecer com esse Ronaldinho Gaúcho, que é no bom sentido, hein? O que eu vou dizer agora. É forte, mas é no bom sentido. Falando como jogador de futebol. É um verdadeiro vagabundo. Não dá mais para aguentar esse cara. Esse cara, ele tá roubando o Flamengo também num bom sentido. O roubar o Flamengo paga uma fortuna para ele não jogar absolutamente nada. Ele não treina, ele não tem vontade, ele acabou.
O Ronaldinho Gaúcho acabou. E o Júlio César, infelizmente, está numa péssima fase e tem que deixar de ser convocado. Pois não, Moselli? 25 segundos para o senhor. Concordo principalmente com o Júlio César, que o Júlio César, depois que ele tomou o gol na Copa do Mundo contra a Holanda, que ele entregou o ouro, na Copa das Américas também contra o Equador outra vez, ele não tem mais aquela confiança que o time precisa, ele não transmite isso aí. Então passou da hora do Mano Menezes arrumar um substituto para ele, preparar um mais jovem para deixar com confiança para a Copa. Agora, não dá mais para ficar insistindo com ele. E aquele Davi Luiz também, que está jogando no Chelsea, o cabeludo, é bem limitado. Pode dar um tempinho para Aí você vai para a reserva, tem quem? Tem Dedé e Luizão. Então, o Brasil é isso aí, essa é a situação do Brasil. Bom, jogos terminados, o São Paulo fez 1-0 aos 44 do segundo. Com isso, o 15 de Piracicaba já está na segunda divisão, não tem jeito. Não é? O 15 ficou com 5 pontos, faltando 7 jogos para jogar, não vai ganhar todos os jogos, o 19 não escapa. 15 na segunda divisão. Terminou, Paulista ganhou o jogo, aleluia, bate na madeira, vida nova, meu Deus do céu. Agora tem uma semana. 3 pontos, não é? Paulista 2, Guaratinguetá 1, gols de Welton e Júnior Alves de cabeça. Oeste perdeu para o Botafogo em casa, 2 Oeste, 3 Botafogo. 15-0 São Paulo 1, São Paulo impressionante, Cícero está jogando muito. A Ponte ganhou do Comercial 1-0, resultado bom para o Paulista. Mirassol 2, Mojimirim 2. Classificação tem o Corinthians líder ainda, 29, apesar da derrota. O Santos encostou com 27, Palmeiras 26, São Paulo 25, são os 4 melhores da competição. O Paulista foi para a 11ª colocação com 16 pontos. Deu uma aliviada. Lá embaixo estão com 9 pontos Guaratinguetá, Botafogo, Oeste com 9, na 18ª. Catanduvense com 8 e o Comercial com 7 pontos também já caiu. 14 com 7, 21 ainda não caiu. Mas matematicamente o Comercial, para não cair, tem que ganhar os 7 jogos. Não vai ganhar, já caiu. E o 15 Piracicaba ficou com 5, também já caiu. Já temos 2 dos 4 que vão para a Série A2 no ano que vem. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Coloca na tela, por gentileza, continue clicando, mandando a sua mensagem, @CamaroteRP pelo Twitter ou pelo Facebook, facebook.com/TV Rede Paulista. Você participa ao vivo aqui no Camarote RP, que dá um tempo e volta já já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais do Camarote RP. Mande a sua mensagem, participe do programa. E quem que está assistindo a gente lá no Porto de Santos? Hein, Murilo? O Alexandre está começando aí o navio do Centenário do Santos. Um grande abraço aí, Alexandre. Está zarpando? Se divirta bastante, está zarpando agora. Mandou inclusive uma foto aqui, né? Um abração aí, Alexandre, tá? Se divirta bastante. Ele vai comemorar muito porque o Santos está indo de bem a muito bem no campeonato. Esse time do Santos está voando baixo. O Juan encaixou muito bem na lateral esquerda. O Fuzile na lateral direita ali é um jogador burocrático, mas não compromete. É mais jogador que o Maranhão, é mais jogador que o Pará, não é? E o Santos tem esse Henrique que está começando a jogar bola, o Arouca, o Muricy até que enfim ele tirou o Elano do time, né? Que não estava bem. E o resto não precisa nem comentar, né? Um abraço, viu, Alexandre? Boa viagem. Tá lá com a família, né, Murilo? Tá com a família toda lá. O Alexandre é um grande parceiro aí da empresa, tá? Um abraço a ele. E o Santos, né, quer dizer, ele tem uma característica que é o seguinte, imagina você treinar todo dia com o Neymar e com o Ganso, todo dia você treina com eles. Os caras vão começando, né, a pegar ritmo. Então, o Santos é um timaço. Vamos reconhecer isso. Bom, o Corinthians apresentou uma cara nova nos últimos dias aí, um jogador, eu diria, diferente, não é? Chegou o Zizal, Chen Zizal. Jogador corintiano, foi apresentado, é um lance de marketing, né? O senhor pode repetir o nome dele, por favor? O nome dele? Chen Zizal. Obrigado. Por quê? Não é assim que pronuncia? Não, eu não sei. Eu só tô querendo. Muito bem, tá aí a apresentação do chinês, um lance de marketing. O cara tá marketing. tirando sarro de você, viu, Carlão? Tá. Ele tá tirando isso aí, essa pergunta aí. Eu não sei, não é Chen, é Chen, como é que é? Ele que essa pergunta é pra ele. Olha lá, jogador corintiano. Você estava na apresentação, Monteiro? Não. Não? Não. Não? Tem certeza? Não sou aquele cara. Tem certeza, Monteiro? Tem certeza que são as suas Vai fotos? ser mais o Moselli do paletó do que eu. O presidente do Corinthians, está aí o Zizal, não é? Jogador que eu não sei para que vai servir esse jogador, não é?
Diz que ele era bom de futsal lá na China, mas a China não tem tradição nenhuma no futebol de salão. Ele jogou Por acaso, o senhor viu os jogos dele? Não vi. Eu vi. O moleque é rápido pra caramba. Depois eu que Não sei se ele é bom de jogo. bola, mas o que ele corre é brincadeira. Não se sabe se ele vai jogar futebol Ele corre ou mais que o vai... Gilcinho e o William junto. Ele veio pro futebol ou pro atletismo? Não, mas ele corre mais que o Gilcinho e o William junto. Entendi. Você tem uma ideia. Você viu os gols que ele fez? Não vi. Você devia ter visto, então. Então, por favor, não queima o rapaz antes. O cara nem chegou, colocou a camisa, você já está descendo o cacete do cara. Ele só tava falando da apresentação. Não, esse é Ele não falou nada. irônico. Ele pôs essa matéria pra isso. É. Isso é pra tirar Não é sarro. por isso, não. Isso é pra tirar. Sim, Olha lá. Zizal. Olha lá. Zizal e Adriano. Parece que é O objetivo Zizal. do Corinthians deve ser fazer uma pré-temporada ou amistoso na China. O Corinthians está fazendo muito bem em trazer ele. Marketing é só marketing. Não, Nota Marketing, mas nota marketing 10. faz parte. Pra nota jogar 10. futebol? 10, nota 10. Não, mas Bom, depois que o JB Monteiro defendeu o Adriano na seleção brasileira, E sabe que daqui a tem pouco ele vai também- pedir que o Zizal seja naturalizado. Mas o objetivo Vamos maior, viu? Adriano na seleção brasileira. Você sabe por que E ele Ronaldinho defende? Gaúcho, vai ser a Sabe dupla, por que ele dupla de está ataque. defendendo? Sabe por quê? Ah. Quer ver? Olha lá, é. Bota aí, Guilherme. Olha Por lá. que ele defende? Aí vem coisa. Vamos ver. Porque vamos ele ver. faz parte da alta cúpula corintiana e estava lá na apresentação. Olha lá, abraçando o jogador. É brincadeira. Que Olha lá, é? Eu JB perguntei Monteiro. pra você se você ia, você falou que não foi. Se defenda. Ó, eu não vou falar nada, porque o Monteiro. Mário Gobi, tá lá o Mário Gobi, ó. Mano, o seu parceiro. Não, Mário- o sobrenome da minha esposa é ele Gobi. manda mais que o Mário Gobi. Entendeu? Você vai falar que tem ligação, né? Parente da minha esposa. Só não e eu- sei como é que você não teve problema Ô, Guilherme, parabéns, com que essa montagem, camisa cara. verde, não é? Esse é do carnaval, maneira, essa da camisa, maneira. cara. Você é do carnaval. Põe, eu quero ver de novo essa foto. meu Deus. Porque ele está É da dominando mangueira. completamente essa situação. Olha a apresentação do Zizal. Dá risada. E tá lá JB Monteiro, todo Sorriso. sorridente, né? Monteiro, eu tenho um... Viu, O Carlos? Bob estava hoje no churrasco da sua neta, não? Não, não estava em Santos. O Bob é delegado, hein? Eu tenho um vizinho lá, o Vitor, que é muito corintiano. Pega uma camisa lá, você tem acesso tão fácil Viu, lá, Carlos? Monteiro, pra ele, entendeu? Viu, Carlos? Mas Tão eu acho que o simples, pô. Para objetivo, com viu, isso, Murilo? né? Hã? Eu acho que o objetivo principal Que mesmo é? aí foi de marketing, Claro, lógico que foi de claro. mais impressionante, porque coincide com os 200 anos da imigração chinesa no Brasil. Então, de uma certa, ele vai jogar com a camisa 200 também, se ele jogar. É, né? Ele vai usar a camisa 200. Então, é uma forma também Sem de dúvida. recepcionar e abrir mercado mesmo. Muito bem. Corinthians e Santos, Santos e Corinthians na Vila, 1-0 para o Santos, gol do Ibson. Eu achei que o Santos mereceu o resultado, porque teve mais coragem. Nem Milton Buzeto, nos áureos tempos, teria colocado em campo um time tão retrancado como esse Corinthians. Tudo bem, tem um jogo de meio de semana, mas eu acho uma frescura. Se o Santos não precisa preservar Neymar e Ganso, por que o Corinthians precisa preservar Chicão, Alessandro? Gente, por favor, à vontade, para vocês me conhecerem. Mozelli, começando por você, o Corinthians jogou tão atrás, não encarou o Santos, não tem time para encarar. Fale do jogo. Ah, mas vê bem, Carlos, dá para comparar até com um jogo que dá até para dar risada, porque contra o Tolima, no Pacaembu, o Corinthians jogou do mesmo jeito. É o jeito do Tite jogar, conservador. Tanto é que o Corinthians não tomou gol, tomou 5, mas também não marcou nenhum, deve ter marcado 10 no campeonato. Então é a fórmula que o Tite usa, que não adianta ninguém pôr na cabeça dele que ele tem que mudar. E ele tem jogadores bons na frente para poder fazer isso, mas ele não faz. Agora, o Corinthians, eu acho, Carlos, pela minha explicação que teve, do Chicão, do Paulinho, é que eles estão exaustos e o departamento clínico do Corinthians está visualizando que se forçar mais, ele pode ter distensão. Monteiro, fale do jogo, rapidamente, 1 minuto para você. Oi, Carlão, eu achei o jogo normal. Eu estava comentando com o Mozelli, inclusive, sobre isso aí. É um clássico, né? Você vai fazer o quê? Perdeu 1-0. Quer dizer, o Neymar não jogou ou não deixaram jogar? Precisa ver isso aí, precisa ver dos dois lados a coisa. E o Corinthians, sabe, usou 3 titulares. Eu acho que os dois times têm um elenco espetacular. Então, 1-0, perdeu 1-0 do Santos lá na Vila, que é complicado para jogar. Perdeu a invencibilidade, hein? Não perdeu a invencibilidade, mas não perdeu, é líder. Todos os times Mas foram é derrotados líder. pelo menos uma Mas- vez. Não, Não, continua Palmeiras líder. não. O Palmeiras é invicto O ainda. Palmeiras ainda está invicto. Então, mas adianta você estar invicto, estar em terceiro lugar, ou é melhor não estar invicto e ficar em primeiro lugar líder? Quer dizer, isso aí não vai mudar nada para o Corinthians. Eu acho que um clássico desse aí, 1-0, 1-1, 2-1,
é o normal. Não vou falar que jogou mal, porque não jogou com a equipe inteira. Mas o Moselli falou uma coisa muito interessante. É o futebol do Tite, é o futebol de resultado, não adianta. Ele jogou com o Alex, jogou com o Jorge Henrique, jogou com o Willian e jogou com o Adriano. Ele não tinha um time retrancado e nem um time ruim. Mas é um conservadorismo tão grande, que, obviamente, com o outro lado, Neymar, Ganso e todo mundo motivado, é complicado você não tomar gol. O Neymar, ele foi bem marcado? Foi. Ele conseguiu jogadas de gol? Ele não estava nos melhores dias dele, mas o Santos, ele realmente provou hoje que é um time, vamos dizer assim, na minha opinião, é o principal. Bom, responda rapidamente para o Malatesta Marcos. 100 anos, o Corinthians nunca ganhou uma Libertadores. Se fosse o técnico, você pouparia então os jogadores, hein, irmão? Como eu disse, o departamento clínico, médico do Corinthians, que está tentando segurar esses jogadores, para que no histórico o jogo principal é da Libertadores. Muito bem. Obrigado pela menção da Ludi Dias aqui, dizendo que o Zizal é só para chinês torcer para o Corinthians. Eu acho que ela está certa. É um lance de marketing, né? A Ju Quinones também pergunta para o Murilo aqui quem você acredita que vai mais longe na Libertadores. Rapidamente. Eu acredito que Santos, Corinthians e Internacional são, na minha opinião, os 3 principais. Eu vou para um rápido intervalo comercial e, na sequência, tem o pronunciamento do ministro da Saúde aqui na TV Rede Paulista. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com um pouco mais no Camarote RP. Continue mandando a sua mensagem para cá. Nós teremos uma movimentação importante da Copa do Brasil. Os times de São Paulo começam a disputar partidas de ida. Nesta semana, o Paulista, inclusive, joga quinta-feira. Vamos aos jogos. Coloca a Guilherme na tela para que o torcedor do Camarote RP saiba quais são os jogos dos times paulistas na Copa do Brasil. Dia 7, quarta-feira, o Guarani vai ao Distrito Federal pegar o Brasiliense. No Belém do Pará, Independente, que eu não conheço, contra o São Paulo, jogo de ida. Na quinta-feira, no Jaime Sintra, o Paulista recebe o Goiás. E em Cuiabá, a Portuguesa vai na primeira partida fora de casa. O Moselli, na outra semana tem mais 2 partidas, né? Na outra semana tem o Palmeiras, né, que joga contra o Coruripe de Alagoas. E tem também a estreia da Ponte Preta com o Sapucaiense do Rio Grande do Sul. Muito bem, continue mandando a sua mensagem para cá. Gente, eu quero abordar um pouco mais o jogo do Palmeiras. O Palmeiras ainda é o líder da competição, ele ainda está invicto dentro do Campeonato Paulista. Nesse momento está na 3ª colocação, deixa eu abrir aqui minha tela, com 26 pontos. Empatou 0-0 e a gente pode considerar como um tropeço empatar 0-0 contra o São Caetano em JB Monteiro? Não tenha dúvida, né? Eu já venho falando isso há muito tempo, falei dos times que eu acho que vão chegar, o Palmeiras vai chegar, mas os que vão chegar, o Palmeiras é o mais fraco que tem. Vamos ver aí, por hoje... Mais fraco que o São Paulo? É mais fraco que o São Paulo. Hoje? Em elenco é. O técnico, logicamente, desequilibra, né? O Filipão é muito melhor que o Leão. Agora, você vê, pegou um timinho, que é o São Caetano, pouquinho melhor que os outros, tá? Pouco melhor, já enroscou. Então, a hora que chegar mesmo de ver a onça beber água, aí que vocês vão concordar comigo. Ô Murilo, você não acha absolutamente normal num campeonato tão equilibrado como essa, até um time como o Palmeiras empatar 0-0 em casa, ou é anormal? Não, o campeonato equilibrado é. O que acontece é que existe um desequilíbrio porque as equipes do interior não ganharam nenhum jogo, né? Dos times grandes. Agora, eu vi grande parte do jogo hoje e como eu repito aqui, o Felipão no segundo tempo, no intervalo ele já tirou o Daniel Carvalho, que vinha fazendo um grande trabalho no time, né? Vinha dando as assistências, principalmente para o Marco Leite e para o Barcos. Ele tirou o Daniel Carvalho, colocou o Valdívia até aí. Poderia ser normal, ele continuou com 3 volantes jogando, que era o Marcos Assunção, o Márcio Araújo e o João Vitor. Então, depois eu não entendi que entrou o Ricardo Bueno até para poupar um pouquinho o Barcos, que tem jogo, né? Quer dizer, não tem jogo na Copa do Brasil, o Palmeiras não joga essa semana. Não. Então foi pior um pouquinho do que eu imaginava, né? Então, quando eu vi o Patrick jogando e o Ricardo Bueno jogando, aí, né, a esperança do torcedor palmeirense, realmente a paciência já terminou.
Mas no meio de semana foi uma grande exibição, o time vem melhorando. Não deveria empatar 0-0 com o São Caetano. Eu acho um pouco, vocês, na minha opinião, vocês comentaram com embasamento, estão corretos, mas muito exigentes. Essa é a minha opinião. O Palmeiras tem melhorado a cada rodada. O Palmeiras não ganha nada, né? Tirando o Libertadores, há 12 anos. Você quer que a torcida pense o quê? Quando a frase colocada na tela, o Palmeiras só empata no Pacaembu e Barcos quase afunda, é exagero, Moselli? É exagero, sim. Mesmo porque o adversário é o São Caetano, que é uma asa negra do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, que chegou a ganhar 4-1 do Paulista. Então, o São Caetano, asa negra. O que quer dizer asa negra? Deixa eu terminar, por favor. E o São Caetano complica mesmo. É um time que, quanto os grandes, joga muito, e quanto os pequenos, Robin Hood, né, do futebol. Eu acho que o Palmeiras, concordo com o Murilo, se ele tira, ele não era para ter tirado o Filipão, o Daniel Alves. Ele devia ter tirado, deixado o Valdívia com ele. Um cada lado, um 10 e um... Daniel Alves, não. Você acha que alguma vez... Não, Daniel Carvalho. Daniel Alves é do Barcelona. Que alguma vez o Felipão vai dar chance do Daniel Carvalho e Valdívia jogar junto? Não, mas aí que eu ia concluir para você. O Filipão Ele demorou quase um mês para colocar o menino de ponta direita para jogar como titular lá, o Michael Leite? É que eu ia concluir, Carlos. O Filipão é a linha do Tite. Não adianta, ele não muda. Ele tem Valdívia e Daniel Carvalho, um 8 e um 10. Que poucos times têm, ele não aproveita. O Palmeiras, na minha opinião, tem melhorado. Um time absolutamente irregular para apenas bom, e está encarando todo mundo no campeonato. Agora, sonhar que o Palmeiras vai efetivamente ser campeão, aí eu tô com o Monteiro. Entre os 4, aliás, o campeonato está do jeito que a federação quer, né? Os 4 grandes... Agora tá. Está do jeito que a federação quer. Tá batendo palma. E o São Paulo foi a Piracicaba com o gol de Cícero, ganhou o jogo aos 44 minutos do segundo tempo. Mas o São Paulo vai aí, né? Caminhando a passos bem curtos. No meio de semana meteu um 3-0 aí. Parecia que... Quando a gente pensa que o São Paulo vai embalar na competição, dá uma tropeçada. Tudo bem que ganhou do 15 Piracicaba, que foi... Estava caindo, né? Tinha ainda uma chance matemática. Se você jogar contra time aí que está desesperado, como é o caso do 15, ou como era o caso do 15 hoje, não é fácil. Não é? Apesar da diferença técnica muito grande, mas esse resultado, hein, Moselli? Fora de casa, 1-0 contra um desesperado, eu considero um resultado bom. Eu já não considero muito, não, Carlos, porque do 15 Piracicaba, eu acho que de todos é o pior time que tem. Agora, o São Paulo, ele está muito inconstante. Eu acho que é pela idade, pela garotada que tem dentro de campo, por exemplo, o São Paulo não tem um comandante. Então é só o Leão que fala, e a turma tem que seguir o jeito dele. Agora, tem jogadores bons, tem o Cícero, o Jadson, o Lucas. Mas a defesa do São Paulo, com Pires, Rodolfo, Paulo Miranda ainda está. E também tem a ausência espetacular, né, que dá até dó. Mas aconteceu, e foi uma fatalidade, do Rogério Ceni. Que se o Rogério Ceni está aí, seria um pouquinho mais diferente. Ô Monteiro, você acha que o grande problema do São Paulo é o Leão mesmo, ou esse time que todo mundo imaginava que ia pegar no breu, não é tudo isso que a torcida espera ou que a torcida imaginava? Não, eu acho que o problema do São Paulo não é o Leão. O Leão conhece muito do futebol, talvez ele não consiga passar o que ele sabe do futebol para o jogador. Mas a zaga do São Paulo é horrível. Lateral esquerdo horrível. Esse Pires que trouxeram aí, pelo amor, desde o começo eu já falei, porque agora o Pires, não sei o que, não vai dar certo. E não dá certo mesmo. É fraco mesmo. Fraquíssimo. E tem o Herman Monstro. Você falou. É a cara do Herman Monstro. Você falou que o São Paulo era favorito do título, Monteiro. É a cara dele. O quê? Você falou que o São Paulo é favorito. Inclusive eu concordei, eu quero assumir aqui, admitir isso. Eu também concordei, eu falei isso, mas eu errei, pô. Todo mundo erra. Agora, quem não erra, é Nivaldo Bozelli. O Bozelli não erra nunca. E tanto é que no próximo programa, o senhor vai fazer sozinho com o senhor Bozelli. Ah, é greve? Não, o senhor pergunta só pra ele, aí você vai indagar e o cara fala, posso terminar? Ainda fica bravo com você? Aliás, a minha noite de hoje... Tá bravo Você falou pra mim, posso terminar? Foi grosso comigo. Existe um problema. Não gostei, seu Bozelli. Não gostei. Agora, eu perguntei, o que é asa negra? Mas é que eu posso terminar? Murilo, pode, termina já o mês inteiro com o Carlão. O que é asa negra? Eu que pergunto. Podemos falar do São Paulo? Vamos falar da greve. E Lucas e Fernandinho?
Esse William José é bom centroavante. É bom. O que acontece, na minha opinião, o São Paulo, ele fica dizendo toda vez, quando o Luiz Fabiano voltar, entenda, a realidade está sem o Luiz Fabiano, entendeu? E está sem o Rogério Ceni. Monta o time que está lá, né? Então, o São Paulo pensa muito em quando eles voltarem. São ótimos jogadores, o Rogério Ceni não tem nem o que falar, a liderança dele, tudo, mas hoje eles não estão jogando. E o São Paulo parece que depende deles, espera eles, vira um fantasma nas pessoas que estão lá. E realmente, eu vejo aí muito empatado. O Palmeiras empatou com o São Paulo a semana passada, foi 3-3 o jogo, né? Mas o Palmeiras jogou melhor que o São Paulo, entendeu? E o Palmeiras, tudo bem que é o time reserva do Santos, mas o Palmeiras ganhou do Santos 2-1 também. A Lu de Dias está louca da vida com vocês aqui, está dizendo que o 15 de Piracicaba deu sufoco no São Paulo, que o Denis, goleiro, foi o melhor em campo, e o São Paulo jogou absolutamente nada. O Marquinhos Testa já discorda, dizendo que o São Paulo, pela retranca do 15, até criou umas boas oportunidades. Eu não assisti o jogo, estou sendo sincero, eu não assisti o jogo porque eu estava aqui no programa. Mas as informações aqui dão conta que o São Paulo não jogou bem. Apesar da retranca do 15, não jogou bem. Isso é então fale no singular, não no plural, porque eu nem comentei o jogo do São Paulo aqui. Mas o senhor está muito amargo. Não. Quem falou foi ele. Do São Paulo, não, você falou do São Paulo? Você falou do São Paulo, não falou você? Não jogou. Eu falei o São Paulo depende muito do Rogério Ceni. Eles não estão jogando. Porque o resultado, tanto que foi 1-0, foi no final que o São Paulo fez. Realmente o 15 deu sufoco no São Paulo, sim. Mas por quê? Porque do meio de campo para trás não existe, Cardão, São Paulo. Não existe. É ruim, fraco. Tá ruim. Ainda que você falou, foi o Rogério Ceni? O Denis não... O Denis não orna no gol do São Paulo, né? Então, agora você vai falar mal do Denis. Não, também. Ele é bom goleiro, mas não pro São Paulo. Nenhum goleiro serve, Eu acho que o Júlio César, Denis, eles são muito fraquinhos. Não vai falar do Deola também? O Deola serve. Chama gol. E o que o Rafael dos Santos fez hoje, que ele chutou uma bola, o Jorge Henrique matou no peito, driblou ele, o zagueiro voltou. Que o Rafael era tão melhor assim que o... Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já para falar do Paulista. Primeiro vamos ouvir o novo técnico do Paulista, o Luiz Carlos Martins, e um pouco mais. O Paulista ganhou 2-1 de virada no Guaratinguetá. Teremos aí todos os resultados, classificação e os próximos jogos do Paulistão. Não saia daí, o Camarote volta já. Estamos voltando com um pouco mais do Camarote RP, já tudo sobre a vitória do Paulista, 2-1 contra o Guaratinguetá, e foi no sufoco, hein? O Guará fez 1-0, de novo pênalti contra o Paulista, e o Paulista conseguiu, graças a Deus, virar o jogo e ganhar de 2-1. Antes de comentarmos com toda a tranquilidade, vamos falar de todos os resultados, classificação, vamos ouvir o técnico Luiz Carlos Martins, que foi apresentado como novo técnico na última sexta-feira, já trabalhou e começou com o pé direito, vencendo a sua partida, a sua primeira partida no comando técnico do Paulista Futebol Clube. Vejam. Um compromisso de muita responsabilidade, né? Vou passar a conhecer a equipe, principalmente a partir do jogo contra o Guará, aí eu vou ter um parâmetro melhor. Está desfalcado de alguns jogadores também que vinham jogando. E a partir desse jogo aí eu vou ter uma noção de cada atleta, daquilo que pode acontecer dentro da competição. Agora, para vencer, precisa ter sabedoria, inteligência, não adianta querer desesperar. Não adianta eu, como treinador, chegar aqui e falar que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Tem que ter muita calma nessa hora. É um momento que eu já conversei com o grupo. Nós não estamos tão longe do G8, né? Mas também não estamos tão longe do G4. Então é preocupante em todo sentido. O futebol, ele sempre é feito desafio, né? Eu, na verdade, eu tinha uma programação de só trabalhar daqui uns 15 dias. Eu tenho um compromisso em Bauru, com a construção minha, eu tinha um pensamento, recebi alguns outros convites, graças a Deus. Eu tinha pensamento de só daqui 15 dias, mas recebi um convite do Paulista, pensei de todos os lados. É uma equipe boa, uma equipe de tradição, tem camisa, tem força. A gente conhece alguns atletas, mas outros não conhecem, então você vai conhecer dentro da competição. E o futebol, a motivação do futebol sempre é resultado positivo. Quando vem o resultado positivo, as coisas começam a andar bem, até no ambiente. Mas encontrei um ambiente bom, conversei com o grupo. O ano passado eu disputei pelo Oeste de Itapas, né? E nós chegamos aí em 5º lugar do Campeonato Paulista e campeão no interior. E às vezes a gente dá valor para o empate só quando perde, não é isso? Vamos dizer no Paulista hoje. O
Paulista vem com 6 resultados negativos, né, de derrotas. Se ele tivesse 6 empates, a história hoje seria diferente, né? Estaria praticamente tranquilo pela zona de rebaixamento. Mas a realidade é a seguinte, nós estamos perto da zona de classificação, mas com risco também de chegar no quadrangular perigoso. Então tem que estar atento a tudo. Muito bem, Luiz Carlos Martins, deixa eu pegar aqui a ficha técnica dele, 56 anos. Ele foi, já disse aí na entrevista, o campeão paulista do interior no ano passado, pelo Oeste de Itápolis, né? E disputou o Campeonato Brasileiro da Série D. Martins estava no São Bernardo, disputou a Copa Paulista e iniciou a Série A2 em 2012, mas acabou sendo demitido. Seu contrato vai até o final do Paulistão, junto com ele chega o auxiliar técnico Macena, porém o Wilson Roberto, o auxiliar técnico que estava ao lado do Baresi, continua no Paulista. O Luiz Carlos Martins dirigiu aí o Guaçuano, Noroeste, Matonense, União Barbarense, Marília, Pão de Açúcar, Mirassol, Bahia, São Caetano, Portuguesa, Oeste e São Bernardo. Antes de uma profundidade de discussão, Murilo, Luiz Carlos Martins, foi uma boa ou não? Eu acho que foi, né? Eu acho que diante das circunstâncias aí, depois de 6 derrotas consecutivas, eu quero até parabenizar ele, porque você ter coragem de pegar um time que vem nessa descendência, né? Eu acho que sim. Monteiro, uma boa Luiz Carlos Martins no Paulista? Uma boa, até que veio com uma bagagem imensa, não de primeira divisão, mas de segunda divisão. Acho que, como o Murilo falou, na atual circunstância do Paulista, foi boa. Só que, Luiz Carlos, eu gosto muito de você, mas na hora que foi dar entrevista, pelo amor de Deus, né? Tira esse boné, porque parece o Chaves, pô. Pô, aliás, você não tem culpa, né? Tem culpa quem tá lá, todas as televisões, tá lá, filmando, por favor, tira o boné pra fazer. É brincadeira, né? Porque eu vou dizer uma coisa, com todo respeito, não é falta de respeito não, Luiz, mas esse bonezinho, na hora da entrevista, é bom tirar, porque ali não tava sol, né? Realmente eu concordo, parece o Chaves mesmo. 10 segundos, Luiz Carlos Martins, uma boa pro Paulista? Uma boa, Carlos. Eu acho que o Paulista tinha como o Monteiro falou, um tiro só. Eu acho que acertou, porque a experiência que ele tem, principalmente nos campeonatos do interior, é fundamental nessa hora crítica do Paulista. E o mercado também não tinha coisa melhor. Bom, o único detalhe nessa história toda que eu tenho que falar aqui para o nosso telespectador é que o seu Sérgio Baresi, no meio de semana, depois do vexame em Itu, temos que falar sobre isso, porque o que a defesa do Paulista fez no jogo contra o Ituano é digno de rescindir contrato. Tem jogador que está no Paulista aí, que se eu sou presidente não joga mais lá. Eu coloco o moleque dos juniores, porque não consegue fazer pior do que eles estão fazendo. E tem Beck hoje de novo fez pênalti. Então eu tenho certeza absoluta, não dá mais para contratar essa coisa toda, mas o Luiz Carlos Martins vai meter o dedo nesse negócio aí, porque é inadmissível o que está acontecendo. Mas É 11 ou 12 jogos hoje, Carlão? Hoje foi a 12ª rodada. 8 pênaltis. 8 pênaltis, fora as expulsões. Então, mas 8 E pênaltis, alguns 12 duvidosos, jogos? hein? Alguns duvidosos. Pelo amor, mas não, tudo bem, Mas mas foi o marcado. de hoje não foi. Mas foi marcado. Não. E em Itu também não foi. duvidoso. Também não foi. Não foi, não. Loucura. Porra. Então é o Não, seguinte. E tu já era para ser no primeiro lance, né? Teve 2 Exatamente. lances no É. Concordo com o Murilo. Está certo, Murilo. Então é o seguinte. Primeiro, seguraram o tal de Baresi e o Baresi mandou o Paulista embora depois do jogo. Foi ele que pediu demissão. Não é? O cara segurando aí, dando força pro cara, porque o cara lá da... Então, gente, precisa, no futebol tem que ser mais rápido. Isso não quer dizer que se colocasse o Luiz Carlos Martins na segunda-feira, ganhasse o jogo do contra o Ituano. Isso não quer dizer. Isso é tudo conjectura. Agora, cadê o chinelinho do Chiquinho? Que só fica machucado e não joga absolutamente nada. Cadê ele? Agora, o mais grave, que eu quero falar para a mesa debater, discordar ou concordar. Mandaram o melhor jogador do Paulista embora, o meia, o número 10. Por causa do Baresi. E também porque teve discordância com a diretoria. E agora? Nós vamos ter que aguentar o Barbosa até o final do campeonato? Que é uma verdadeira lêndia para jogar? Que está aí tentando desabrochar faz 10 anos e não acontece absolutamente nada? Eu vi o primeiro tempo do jogo. Não pega na bola. Só bola de lado. Põe moleque para jogar. Quer dizer, apoiaram o Baresi, mandaram o cara embora, aí o treinador foi embora e ficaram com o mico na mão. O elenco desse tamanhinho, pequenininho, com os 2 melhores jogadores do time, mandaram embora.
Ricardinho não, né? O Ricardinho não jogou absolutamente nada, o Richelli joga mais que ele. Mas e aí? Quero que à vontade, o JB Monteiro, começando com você, mas por favor, objetivamente, para dar tempo de comentar todo mundo. Tá. Bom, eu vou repetir, eu falei no domingo aqui, né, que a gente tinha pouco tempo, Falou. e na segunda-feira já terminava a inscrição do jogador, ou é agora ou é nunca. Eles preferiram nunca. Então, deram todos, como o Carlão falou, essa coisa toda aí, e o cara chegou na sexta-feira, arrumou o time, e não sei se por dedo dele ou não, ganhou o jogo hoje. Beleza, maravilha. Mas é como o Carlão falou, tem que ser mais rápido. Mas objetivo na coisa, não pode, sabe, ficar... vamos pensar, vamos fazer reunião. Não tem tempo para reunião, meu amigo. Não tem. Vamos resolver já aqui e acabou. Certo? Agora, o time do Paulista é muito fraco. Ele não tem um jogador de referência. Ele não tem um meia para tocar a bola, para conduzir o jogo. O maestro, o Paulista não tem. Uma defesa fraquíssima. O goleiro, para você ter uma ideia, o goleiro, que era a dúvida nossa, é o melhor que tem no time. É o melhor que tem no time. Lá na frente é uma confusão do cara, não sabe tocar a bola, que todo mundo quer resolver sozinho. Então é muito complicado. Eu acho que chegou um comandante, o cara tem uma maior experiência. Então, beleza, vamos lá. Murilo. Eu concordo plenamente com o Monteiro. E o que está sendo questionado aqui é o seguinte: a diretoria, né, quem mandou o jogador embora? Foi a diretoria ou foi o técnico? Porque a diretoria mandou embora confiando no técnico. E um jogo depois o técnico sai, ou seja, e essa informação ela está muito errada, ela está muito trocada. Não está batendo a informação. Porque se a diretoria chega, nós vamos mandar o jogador embora, nós estamos junto com você, o técnico não vai pedir demissão depois de uma derrota e naquela circunstância ainda. Isso significa que não teve conversa, não teve união, não estavam fechados mesmo, e aí isso reflete no time dentro do campo. Agora, eu dou parabéns aí, mais uma vez, ao Luiz Carlos Martins por ter pegado esse abacaxi, porque o que ele pegou é um abacaxi mesmo, e hoje já teve a primeira vitória. Ele tem que conversar muito com esse elenco. Rosélio. E o Baresi também foi precipitado, também, talvez pela pressão, porque 2 dias antes do jogo em Itu, o gerente Marcos Bonecchini falou que o projeto com o Baresi era até dezembro e não tinha conversa, que estava tudo certo. E os jogadores ficaram sabendo antes da diretoria, que foi no vestiário que ele comunicou. Agora teve um lance, Carlos, que nós falamos do zagueiro, que fez o pênalti lá em Itu no último, infantil. Mas é impressionante a bola. O juiz, para terminar o jogo, a bola estava no pé do Richelli lá na frente. Aí é que eu falo que o técnico aperta e fala, segura. Tocou a bola, foi lá, contra-ataque e gol. Então faltou um pouco de experiência também para ele. Eu acho que nesse momento, parte técnica não vai dar para fazer milagre, viu, gente? Porque não dá mais para contratar. É com esse time que o Paulista vai para mais 7 rodadas. Então, eu entendo que a experiência do Luiz Carlos Martins nesse momento vai ser muito, mas muito importante. Muita conversa, porque o time me parece sem confiança. A gente conhece muito futebol porque vive disso, estou nesse negócio aqui há mais de 26 anos, não conheço mais do que ninguém, mas eu quando bato o olho sei quando o jogador é ruim ou com uma qualidade questionável e quando ele está muito nervoso. O time do Paulista hoje, ele começou a partida, ele tem uma qualidade técnica questionável, concordo com tudo que vocês falaram, mas o time está muito intranquilo. E jogador questionável, com falta de tranquilidade, não adianta botar para jogar. Aí vai ter que ter a sensibilidade do técnico Luiz Carlos Martins para tentar, diante do que ele tem na mão, fazer o melhor. Não vai ser fácil. O Paulista chegou a 16 pontos, para escapar definitivamente do rebaixamento, precisam 21 pontos. Essa é a conta matemática. Então, na teoria, o Paulista precisa de 5 pontos. E restam ainda para o Paulista. Dia 11. Dia 11, que dia que é, hein? No final de semana só, né? Só no final de semana. Só no final de semana. Ponte Preta e Paulista. Depois o Paulista recebe no dia 18 de março o 15 de Piracicaba aqui, que já está rebaixado. E não pense que vai ser fácil. São os jogos que faltam para o Paulista dentro da competição, tá certo? Aí na 15ª rodada, dia 25 de março, vai a Itápolis contra o Oeste. Complicadíssimo esse jogo. Paulista e Palmeiras, nem preciso dizer para vocês que é complicado demais, dia 28 de março. Dia 1º de abril, em Mogi, contra o Mogi está voando. Dia 8 de abril, tomara que o Corinthians esteja envolvido aí com Taça Libertadores, mas o Corinthians é favoritíssimo. E encerra contra o Bragantino aqui em Jundiaí. Então o Paulista tem tudo para encerrar a temporada numa boa. Se tudo ocorrer muito bem, coisa que eu não aposto, não acredito e torço muito, é que ainda nós possamos aqui nesse programa
discutirmos sobre Série D do Campeonato Brasileiro. Eu não toco mais esse assunto. Com esse time que está aí, seria uma afronta da minha parte, como analista aqui junto com vocês, não sei se eu estou falando besteira, se vocês não concordam, a gente discutir aqui sobre Série D de Campeonato Brasileiro. Vocês acham que o Paulista tem não chance? Temos que falar da realidade. Mas de jeito, já falei isso no início do programa, não tem chance, vamos pensar em não cair. E Carlão, você viu a tabela, você acabou de falar aí, né? Mas dá uma olhadinha. O normal. Ponte e Paulista. Ponte. Paulista e 15. Paulista. Oeste e Paulista. Empatezinho sofrido. 1 ponto. Já fiz- Paulista e Palmeiras. Não, 4, né? 4, 3 contra desculpa. 15. Porque você 15, Quatro. 4. Palmeiras, Paulista e Palmeiras aqui. Palmeiras. Palmeiras. Paulista ganhou no Mogi passado Mirim aquele e Palmeiras, Paulista né, Monteiro? lá. Chance de empate, mas o Mogi é Viu? favorito. Favorito. Corinthians lá no Pacaembu. Pula. Vai sobrar o quê? Bragantino aqui em casa. Na última rodada. Na última rodada. Agora, viu, E o Carlos? Bragantino é uma delícia jogar com ele, né? Nós não podemos esquecer. Hoje eu vi o Romarinho falar. Sabe o que o Romarinho falou? No encerramento do jogo do Guarani? Eu sei que... Olha que beleza a declaração do jogador. Isso dá gosto de ver o cara falar da camisa que ele está vestindo. Eu sei que o Guarani é um time espetacular, tem um ótimo técnico, está fazendo uma ótima campanha. Só que aqui em casa quem manda somos nós. Eu antes do jogo Tá? de ontem, E nós temos um monte de ponto aqui em Jaime Sintra. eu entrevistei o Marquinhos Chedi, que é o presidente do Bragantino. O segredo lá é salário em dia e bicho no vestiário. Esse é o segredo. Ontem tinha 30 mil para ganhar do Guarani. Acabou o jogo, o dinheiro está na mão dos caras. Então, não é um time de folha de pagamento alta e é um time muito bem montado. Marcelo Veiga, eu tenho as minhas restrições, é meu amigo, mas eu acho que, como treinador, eu, por exemplo, prefiro o Luiz Carlos Martins. É um estilo. Bom, esse é o panorama do Paulista e a gente espera que a reação aconteça, além do jogo de hoje, a vitória maravilhosa 2-1, continue acontecendo. Contra a Ponte Preta, a Ponte vive um momento de instabilidade. A Ponte joga um jogo bem e outro mal. E quando ela joga dentro de casa, e hoje foi apertado contra o Comercial. Foi muito apertado. O time está jogando com medo da torcida. Torcida pressiona. Então, o Paulista tem sim, por que não? De repente, lá arma um contra-ataque e pode ganhar o jogo. A Ponte não tem um super time. O problema é o Paulista ter um pouco mais de controle emocional. É aí que está pegando. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, nós colocamos na tela para você os resultados da 12ª rodada e toda a classificação e também a próxima rodada do Paulistão. Eu volto já já. Muito bem, estamos de volta com o Camarote RP. Pode continuar mandando a sua mensagem. Obrigado a Lude Dias, ao Paulinho. Vascaína ao... Lude Dias, tá? Vascaína? Vascaína. Tem que ter um defeito, né? Não pode ser perfeito. Vascaína. Todo respeito, torcer pro Vasco tem que ter bastante coragem. Malatesta Marquinhos, obrigado. Ao Ju Quinones, a Ju Quinones, na verdade. Ao Marcos. Bom, enfim, a todo mundo que mandou mensagem aqui. O nosso muito obrigado. Continuem acessando o site, mandando pela rede social a sua pergunta e a sua participação. Vocês acham que os jogadores, só para encerrar esse assunto, pode responder, Murilo, objetivamente, vocês acham que, ou você acha que os jogadores estavam fazendo corpo mole para derrubar o Baresi? Não acho não. Não acho não. Na minha modesta opinião, ele apertou pouco os jogadores ainda. Porque, como você falou, o cara joga pelo treinador. E a gente não sentiu essa sensação. O Moselli falou muito bem do último lance em Itu. Foi uma inconsequência tão grande do zagueiro, porque se o cara respeita o técnico mesmo, ele tem medo de fazer aquele pênalti. Ele teve 2 chances e fez o pênalti no jogo. Primeiro um pé lá em cima, não estou criticando ele, mas o que ele fez ali inadmissível a 50 minutos. Criticar, você está completamente cheio de razão. Aos 50 minutos, você não erguer o pé daquele tamanho e depois pegar o cara ali, o técnico olhando, o técnico tem que chegar e falar, moçada, acabou o jogo, chuta a bola. Faz igual o Felipão, joga a bola no meio do campo, tamo em tu, joga um orelhão lá dentro, aquela lapiseira grande, né? Contra o Linense foi o mesmo estilo, o pênalti. Eu, sinceramente, também acho que os jogadores não estavam fazendo corpo mole, mas o treinador não tem experiência para ser técnico de um time de primeira divisão. Pode ser que ele venha a ser, no futuro, o técnico da seleção brasileira, porque é boa gente. Mas, nesse momento, na minha opinião, eu sempre tive essa opinião. Talvez até, não Carlos está Henrique, preparado. por ele trabalhar com jovens, né? Com equipe de base, não esteja pronto para falar com os profissionais. É verdade. Talvez, né? Vamos aos resultados dessa 12ª rodada que começou ontem,
e terminou hoje, graças a Deus, com uma vitória do Paulista. Bota na tela, Guilherme. Tá aí, Campeonato Paulista, Série A1, jogos da 12ª rodada, Ituano 2, Linense 3, Bragantino 1, Guarani 0, Portuguesa 0, Catanduvense 0, Santos 1, Corinthians 0, Palmeiras 0, São Caetano 0, Paulista 2, Guaratinguetá 1, Ponte 1, Comercial 0, 2, Mirassol 2, Mojimirim, o 15 de Piracicaba perdeu para o São Paulo 1-0 e o Oeste perdeu em casa para o Botafogo 2-3. Eu tive em Ribeirão Preto no meio de semana, fazendo o jogo do Botafogo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem uma meia dúzia de times nesse campeonato do nível do Paulista. Ou pior, 15 de Piracicaba, Comercial, Botafogo, Catanduvense, o próprio Paulista. Se eu não me engano, a Catanduvense já falou que vai parar com o profissional, né? Assim que terminar o campeonato, vai parar, vai só continuar com o amador. É, porque é muito difícil mas fazer a Catanduvense... Vamos à classificação do campeonato. Pois não, Zé? Catanduvense, se não fosse a torcida do Corinthians empurrar o time quarta-feira, eles ganhavam do Corinthians no Pacaembu. E o Botafogo, não pode esquecer, tem o Benazzi agora, Raposa, conhece tudo. Corinthians líder 29, em segundo Santos 27, Palmeiras 26, São Paulo 25. Tá do jeito que a federação gosta, né? Em quinto, Mojimirim 23, Guarani 22, Bragantino 21, Ponte Preta 21. Em nono, Linense 18, Mirassol 17. Vai explicando para o pessoal aí que o Linense e o Mirassol disputam, são 2 vagas para 9 times no Campeonato Brasileiro da Série D. Então é bom o Paulista continuar a reação, porque senão esquece Série D. Eu já nem penso nisso. Vamos à outra parte da classificação do Campeonato Paulista. O Paulista tem 16 pontos, está ali na briga, né? Com o Mirassol e também com o Mojimirim. Paulista 16, São Caetano 14, Portuguesa tá mal, hein, gente? Meu Deus do céu. Quem falaria que a Portuguesa fazia uma campanha dessa, né? Ninguém. Campeão da Série Você B. falou no primeiro programa que a Portuguesa... candidata. E eu falei que a Portuguesa ia pipocar. Viu? E eu falei que a Portuguesa ia chegar. O senhor falou isso no primeiro programa. Eu falei que a Portuguesa ia chegar entre os 4. Eu disse que a Portuguesa ia chegar entre os 4 e errei. Ituano na 14ª colocação com 11. 15º, Guaratinguetá com 9, Botafogo com 9, Oeste com 9, 18º, Catanduvense 8. Segura a tela aí, por favor. Comercial 7 e 15 Piracicaba 5. Para mim, Comercial ainda teoricamente não, matematicamente não, mas já foram para o vinagre, Catanduvense, Comercial e 15, só resta uma vaga aí. Se o pessoal ainda começar a reagir na próxima rodada. O que vocês pensam, Moselli? É estranho o Oeste, a campanha do Oeste, que é um time montado, subiu para a série D, C do Brasileirão. Eu acho que isso aí é uma maior surpresa. Agora, Catanduvense, Comercial 15 Piracicaba, já estava mais ou menos previsto. Monteiro, é por aí, né? Não é por ali, mas vocês podem trocar ali embaixo, ali, essa vaga pelo Guaratinguetá. O Oeste não cai, não. Murilo? Pode colocar os próximos jogos, gente. Eu acho ainda que isso está em aberto, ainda que esses times vão dar muito trabalho, porque eles se cruzam ali. Então, o 15 Piracicaba não é o próximo, é o outro, mas tem que tomar cuidado, hein? Se ele ganha esse jogo aí da Linense aí, ó. 13ª rodada, sábado. Linense 15 de Piracicaba, Comercial Ituano, Catanduvense Oeste, Mojimirim Santos e Corinthians e Guarani no sábado. No domingo, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Portuguesa, Guaratinguetá e Bragantino, São Caetano e Mirassol e Ponte Preta e Paulista. Vocês querem arriscar um resultado para domingo que vem, para a gente encerrar o programa? Murilo, Ponte, empate ou Paulista? Vamos trazer um empate de lá, vai ser muito bom. Obrigado pela participação, boa semana. Boa semana para todos aí. Um abraço. JB Monteiro. Ponte Preta. Boa semana. Boa semana, fique com Deus, até domingo, se Deus quiser. Moselli, para você. Eu empate também, porque a Ponte joga muito pressionada lá. Um abraço para todos e foi outro prazer de estar aqui, satisfação grande, falando de futebol. Uma boa semana para você, muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens. Eu vou no empate. Eu entendo que o Paulista vai conseguir aí um doping emocional para ter força para empatar esse jogo contra a Ponte Preta, que não está jogando bem, principalmente quando joga lá em Campinas. Sugestões, críticas, você pode mandar pelo Twitter ou também pelo Facebook aqui para o programa. Uma boa semana a todos, boa vitória do Paulista e que você esteja conosco domingo que vem com mais um Camarote RP aqui na TV Rede Paulista. Tchau, gente. Muito obrigado.